Nunca se esqueça que você não é o que acha que é, mas o que Deus diz que você verdadeiramente é. Em Cristo você é abençoado, você é amado, você é escolhido, você é perdoado, você é predestinado, você é selado, você é herdeiro, você é agraciado. Deus não nos vê como nós mesmos nos vemos. O plano dele para nós é bem maior do que podemos imaginar. Medite nas Escrituras e identifique quem você é em Cristo. A Bíblia fala que no mundo teríamos aflições, mas que devemos ter bom ânimo, pois ele venceu o mundo. E você também vencerá. Não por mérito seu, não, mas sim pela graça que sobre nós foi derramada pelo sangue de Jesus naquela cruz. E hoje nós vamos falar de 1 João 2, de 12 a 14. Gente, o que eu vou entregar para você é muito revelador e o que é mais bombástico tá no final, tá? Então fica até o final. Então, gente, hoje nós vamos falar sobre 1 João, capítulo 2, versículos 12 a 14. Então pega a sua Bíblia para acompanhar a leitura. Eu sempre falo, gente, tem a sua Bíblia e acompanha a leitura. Gente, olha o que diz, olha que coisa linda. Diz assim: filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados graças ao nome de Jesus. Pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevo porque venceram o maligno. Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. Gente, vocês vão pular hoje aqui. 1 João, capítulo 2, versículos 12 a 14. E antes de começar, eu queria orar. Eu sempre peço para você, para tudo que eu falo aqui, gente, você falar com o Espírito Santo para te revelar a verdade. Ele que te revela, ele que muda o teu coração. Quando você abre o coração, a verdade não sou eu que falo, é ele que ministra o teu coração. Então vamos orar para isso. Espírito Santo, muito obrigado. Obrigado, Espírito de Jesus. Jesus, ele disse que ele iria embora e deixaria alguém para ensinar sobre ele. E o Senhor Espírito Santo está aqui. Então nos ensine, ilumine nossos olhos, o nosso coração, para que nós possamos compreender as insondáveis riquezas da herança que temos nos santos. E estamos certos do seu amor por nós. Revele o amor de Jesus para nós, daquilo que o amor dele fez por nós. Espírito Santo, muito obrigado. Fale aos corações, revele as verdades. Nós te agradecemos, pois depois que entendermos a verdade que é revelada por ti, nunca mais seremos os mesmos, porque a verdade é que liberta. Então, Espírito Santo, fale aos corações. Assim nós oramos em nome de Jesus. Então vamos lá, gente. Meu irmão, esse texto que eu li de João agora, de 1 João 2, 12 a 14, ele é impressionante. E é um texto, gente, que nos detalhes, ele vai se completando de uma forma muito incrível, que você vai ver hoje aqui. Então eu quero dividir o nosso pensamento aqui em 3 pontos. 3 pontos. Você vai perceber que esses 2 versos, gente, que nós lemos agora, de alguma forma tem 3 públicos ali presentes. 3 públicos. Ele vai falar, o primeiro público são os filhinhos, depois que ele fala em 2 versos de filhinhos, depois ele fala dos jovens e depois ele fala dos pais. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero conversar com você hoje e meditar sobre 3 pontos e nós vamos dividir esses 3 públicos, os filhinhos, os jovens e os pais. Eu creio, gente, que nos detalhes desse texto,
O apóstolo João aqui, ele está ensinando para nós também como crescer em maturidade, como expandir a maturidade que já temos, como que nós podemos crescer ainda mais na fé dentro daquilo que Deus nos tornou em Cristo. Então, gente, no primeiro ponto ele fala dos filhinhos. No verso 2 ele fala assim: eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. Aí depois, gente, 2 versos depois, ele se refere aos filhinhos de novo. Aí ele fala assim: eu vos escrevo porque vocês conhecem o vosso Pai. Então, gente, fazendo uma junção desses 2 versículos, João quer dizer assim: irmãos, vocês foram perdoados porque conhecem o Pai de vocês. Gente, eu não sei se vocês conseguem perceber isso. Agora que você conhece o Pai de vocês, cada um aqui, vocês são perdoados dos seus pecados. E, gente, agora, de uma forma muito rápida, pois isso vai edificar muito a sua vida no dia de hoje, eu quero mostrar o que significa essa palavra pecado. Vai ser uma libertação na tua vida, gente. Então presta atenção e peça para o Espírito revelar isso para você. Gente, a palavra aqui diz que somos perdoados do pecado, que diz na passagem aqui de 1 João. Aqui, gente, a palavra pecado significa no grego a palavra amartia, com H, amartia. Existem 2 palavras no grego para pecado, gente. As 2 palavras são amartia e paraptoma. E por que isso é importante? Você vai entender onde eu vou chegar. Gente, amartia é o pecado por natureza. Ninguém escolheu ser pecador, mas a Bíblia nos garante que nós nascemos do pecado. Esse é o pecado amartia, é o pecado por natureza. Romanos 5,12 diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5,12. Repara aqui, gente, que esse pecado, hamartia, entrou por Adão. Então, o que o texto de João está dizendo aqui é que por meio de Jesus nos era anunciado a liberdade do pecado amartia, gente. Agora vem comigo para você entender. Pois o que eu vou falar, gente, vai esclarecer muita coisa na tua vida hoje. Olha o que diz em João, Evangelho de João 1,29. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todos conhecem essa passagem, né, gente? Naquele momento em que Jesus se aproxima de João Batista para ser batizado. Quando Jesus vai se aproximando de João Batista, gente, a Bíblia diz que João Batista olha para Jesus e fala: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Qual pecado? O amartia do mundo. Você tem que entender isso hoje. Ele tira o pecado por natureza do mundo. Meu irmão, minha irmã, é engraçado que algumas pessoas vão ter dificuldade de crer nisso, gente. Mas não é o Vinícius que está falando, não. É o texto bíblico, gente, que está dizendo. Esse é o Cordeiro de Deus que tira. Ou seja, já foi tirado, não existe mais, excluindo a possibilidade de Jesus não ter terminado a sua obra, gente. O Cordeiro de Deus tirou o pecado amartia do mundo. E como eu disse, o pecado amartia é o pecado por natureza. E esse era o pecado que nos separava de Deus. Esse era o pecado que nos tornou inimigos de Deus. Era o amartia. É um pecado por natureza, é a queda de Adão que vem como herança para todos nós. Esse é o pecado que nos separava de Deus. Paulo vai dizer em Coríntios que Deus, olha só, Paulo diz em Coríntios, que Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo Jesus. Gente, nós fomos reconciliados com o Pai. Ele nos deu o ministério da reconciliação. Deus estava, através de Cristo, reconciliando ele com o mundo, não imputando mais aos homens as suas transgressões, e nos confiou ainda a palavra da reconciliação. Gente, tem que ficar muito claro isso para você.
Vocês sabem que eu observo muitos os verbos da palavra de Deus, né, gente? Eu sempre falo isso nas lives. No texto de Coríntios está dizendo que reconciliou e não que estava reconciliando. O verbo está no passado, gente. Ou seja, é uma ação concluída que já aconteceu. Deus reconciliou o mundo com ele e ponto final. E por que Deus reconciliou o mundo com ele, gente? Porque o que separava o homem de Deus era o amartia. O pecado, a amartia, essa natureza pecaminosa. Então o Cordeiro de Deus veio para a terra e tira o amartia do mundo, ou seja, ele remove esse muro de inimizade que existia entre eu e Deus. Tá bem entendido isso, gente? Esse muro de inimizade entre o Vinícius e Deus era chamado de amartia e hoje ele não existe mais. Por isso, meu irmão, minha irmã, nós podemos afirmar com toda convicção que ninguém é condenado por pecar. É por isso que João diz aqui, no capítulo 2, que Jesus é a propiciação, não só pelos pecados nossos, mas pelo pecado do mundo todo. E por que ele é a propiciação pelo pecado do mundo todo? Por quê? Porque ele tira o amartia, de modo que Deus nos reconciliou com ele. Tá vendo, juntando as escrituras? Então o que nós temos que fazer, meu irmão, minha irmã? Não é falar para as pessoas que elas precisam pedir perdão, não, dos pecados, para que Deus se reconcilie com elas, não, gente. A ordem é diferente. Olha, presta atenção nisso. Foi Deus que me reconciliou com ele em Cristo. Deus me reconciliou com ele em Cristo. Já é um fato consumado. Eu já sou reconciliado. E porque ele me reconciliou com ele, em Cristo, eu posso me arrepender. Gente, olha a diferença, o que a religião prega ao contrário. Eu não me arrependo para ser reconciliado, gente. Eu fui reconciliado para que eu possa me arrepender. Pegou a chave aí, gente? Eu não me arrependo para ser reconciliado. Eu fui reconciliado para que eu possa me arrepender. Olha a diferença, gente. Gente, isso aí dá uma diferença no contexto imenso. O perdão vem antes, gente, da consciência do pecado, gente. Olha que coisa incrível. A Bíblia diz lá em Apocalipse 13:8 que o Cordeiro está morto antes da fundação do mundo, gente. Antes do homem cair, já tinha pagamento pelo pecado do homem caído, gente. O que eu estou querendo dizer para você é que o que nos separava de Deus não existe mais. E o que João está querendo dizer, gente? Ele está querendo dizer em outras palavras assim: filhinhos, vocês que iniciaram a sua caminhada com Deus, filhinhos, é um crescimento, filhinhos. Jovens, pais, é um crescimento, é uma progressão. E você que inicia a sua caminhada com Deus tem que saber que os seus pecados foram todos perdoados e você foi reconciliado. Não existe um muro entre você e Deus, filhinhos. E agora você pode conhecer o papai. Isso é lindo, gente. Filhinhos, seus pecados são perdoados. Filhinhos, vocês podem conhecer o papai, o nosso Abba. E por quê? Porque Jesus é esse caminho, Jesus é essa realidade e tira o Vinícius, tira a Simone, tira o Masque, tira o Douglas, tira a Thaís, tira a Edila, o César, a Maílde, o Fernando. Ele tira você de inimigo de Deus e leva você para o reino do Filho do seu amor, gente. Olha que poder isso, gente. O Vinícius estava em trevas. Eu era inimigo, gente, de Deus por causa do amartia. Jesus vem para a terra e tira o amartia do mundo. Ele tira o pecado do mundo e me coloca agora no reino do Filho do seu amor, gente. Olha que coisa linda. Eu era inimigo e agora eu sou filho, gente. Por causa de Cristo. Eu espero que isso esteja muito claro, gente. Expliquei várias vezes. Gente, isso aqui é incrível, gente, se for revelar na tua alma. Agora você pode estar pensando: Vinícius, tá tudo bem. Você está dizendo que não existe mais pecado, que o pecado sumiu. Mas vemos tanta gente pecar, Vinícius. Eu não estou entendendo. Gente,
O pecado amartia Jesus tirou do mundo, mas agora tem outra palavra no grego para o pecado que é paraptoma. Infelizmente, tanto o amartia quanto o paraptoma, quando escrito em português, significa pecado. E parece que é a mesma coisa, que tem o mesmo significado, mas não tem, gente. O amartia, Jesus tirou. O amartia é o que nos impedia de nos aproximar de Deus, em qualquer lugar que nós estivéssemos, gente. Por isso, nesse exato momento, meu irmão, minha irmã, não importa se você está aqui no Brasil, ou você está lá em Luxemburgo, como a nossa amiga Mindocas, a Cel Fontes que está lá em Angola, não interessa onde você está, ou em qualquer lugar da terra, gente. Se você me ouve agora, qualquer lugar que você esteja aqui agora, ouvindo essa live, fala assim, gente. Repete comigo isso aqui, ó. Eu creio em Jesus e ponto final. Eu fui reconciliado porque Deus me reconciliou com Ele. Fala isso pro teu coração, porque ele tirou esse amartia. Isso é uma realidade agora na minha vida, nesse exato momento. Gente do Canadá aqui, o Cristiano, eu fui reconciliado antes da fundação do mundo. Fala isso para você. Gente, uma coisa que você tem que ter ciência: o mundo não começou em Gênesis 1, não. A criação não começa lá no princípio, não. A criação começa quando o Cordeiro de Deus é morto antes da fundação do mundo, gente. Exatamente, a amartia foi o pecado de Adão. Antes, gente, olha só, antes da fundação do mundo, o Cordeiro de Deus é morto. Está escrito isso em Apocalipse. Antes que houvesse luz, gente, houve cruz. Na mente de Deus, quando Jesus aparece e diz que se o grão de trigo não morrer, nele não há vida, gente, não dá vida, isso quer dizer que o ser humano só pode morrer se ele está vivo, gente. Só pode viver quem morreu. Você não concorda comigo? E por isso Jesus disse que nós temos que morrer para vivermos, gente. Então, para que haja vida, tem que ter morte. É por isso que o Cordeiro de Deus morreu antes da fundação do mundo, para que pudesse ter vida. Olha que coisa linda isso, gente. Então o amartia foi tirado do mundo, e o que nós vemos hoje aí é o paraptoma. Sabe o que significa, gente? Paraptoma: desvio de justiça. É isso, gente, que vemos em ação aí. O paraptoma é o nome que nós damos para as ações e pensamentos que eu e você nós temos, que não são verdade sobre nós, que não pertencem à nossa verdadeira identidade em Cristo, gente. Então, quando você vê um cristão pecando, é um paraptoma, não é uma amartia. Ou seja, é um desvio de justiça. Ele esqueceu quem ele é, ele está agindo de acordo com uma mentira, gente. Olha só que interessante isso. E isso acontece muito, infelizmente. Nós não podemos continuar aceitando isso como verdade, gente. Sabe o que acontece que é natural? Olha só, a pessoa vem para Jesus. Ela ouve o evangelho e ela aceita Jesus e começa a falar: eu creio em Jesus. Mas essa pessoa, meu irmão, minha irmã, até semana passada só fazia bobagem. Ontem ela era uma pessoa, aí ela aceitou Jesus, então amanhã, quando ela chega no trabalho dela, ela acha que ela vai ser um Deus encarnado lá, gente. No sentido moral da palavra, meu irmão, minha irmã, nós achamos que tudo muda completamente, de uma forma instantânea, imediatamente. Porque eu disse: Jesus, eu dou minha vida para o Senhor. E não é assim, gente, isso é um erro absurdo, porque essa pessoa acabou de nascer de novo, ela nasceu do Espírito, mas agora ela precisa ser ensinada na verdade, para que ela possa andar nessa verdade. Gente, isso é um processo do Espírito. É por isso que nessa passagem de João tem os filhinhos. É por isso que nessa passagem tem os jovens, é por isso que nesta passagem tem os pais, porque todos nós estamos em progresso, todos nós estamos crescendo. Então é um erro nós falarmos assim: ó, aquela pessoa lá não aceitou Jesus, não. Ela falou que aceitou Jesus, mas olha a vida dela como tá cheia de pecado. Olha como ela anda, olha o que ela faz. Olha isso, gente. Nós não podemos definir alguém por aquilo que nós estamos vendo, gente.
Se essa pessoa crê em Jesus, ela confessa a Jesus, ela é filha de Deus e ela faz parte dos filhinhos aqui também. Os pecados dela são perdoados e ela conhece o Pai também. Deus perdoou essa pessoa, mas porque ela vive em pecado, gente, ela está se desviando da verdade. Olha a diferença. Então, ao invés de falar para aquela pessoa que ela é pecadora, como as pessoas falam, que ela não é mais perdoada, por que não contar para essa pessoa que existe uma verdade e que ela pode andar nessa verdade, que ela pode seguir essa verdade? Por que não contar para essa pessoa, em vez de chamar ela de pecadora, que ela foi feita justa, que existe a vida do justo e que a vida do justo é superior a essa vida que ela está vivendo, que ela está querendo escolher para a vida dela? Por que a gente não mostra um caminho superior para ela, ao invés de ficar apontando e dizer que ela está em pecado, gente? Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Porque infelizmente foi colocado na nossa cabeça que crente de verdade anda no caminho, todo certinho. Isso é uma mentira, gente. Não é isso. Crente de verdade é quem crê em Jesus, gente. E agora o Espírito Santo que habita nessa pessoa, que é o Espírito da verdade, que ensina a verdade para ela. Não é você, meu irmão, minha irmã, que vai mostrar a verdade para ela, não. Mas o Espírito. Você pode apontar Jesus para ela, mas não é você que convence ela. Você tem que entender isso. E se essa pessoa permitir a ação do Espírito, essa pessoa vai andar na verdade do Espírito Santo. Então, meu irmão, minha irmã, pare de querer colocar as pessoas para andar de acordo como você acha que elas devem andar. Deixa o Espírito Santo fazer isso. Não queira fazer o papel do Espírito, gente. Para com isso. O que define se alguém é não o filho de Deus, gente, não é a moral dela, é a fé dela, gente. Isso tem que ficar claro na nossa mente. Não podemos acrescentar moralidade na fé se cremos que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo, gente. Não cabe a mim e a você fazer isso. O Vinícius não pode definir quem é e quem não é. Não existe um convite de Deus para o Vinícius julgar pessoas. Deus nunca me convidou, gente, para julgar ninguém. Deus não disse para mim, Vinícius, eu quero que você participe comigo a escolher quem é choio e quem é trigo, quem é lobo e quem é ovelha. Isso não cabe a mim e você, gente. E o que a gente mais vê é isso aí. O que cabe a mim e a você, sabe o que é? É ver Jesus olhando para nós e dizendo: um novo mandamento te dou. Ame como eu amei você. Faça para o próximo como eu fiz com você. Lave os pés do outro como eu lavei os seus. Ame e sirva o outro como eu amei e servi você até o fim. Gente, tá claro isso? Então, gente, existe o pecado, o paraptoma, que são os desvios de justiça. Então, uma pessoa que entregou a vida para Jesus hoje, em algum momento pode cometer um erro, gente. E ela precisa crescer na verdade para não se desviar da verdade. É um processo, é uma transformação. Essa pessoa precisa crescer na justiça. E crescer na justiça é ter convicção da justiça. Gente, justiça não dá para ser mais ou menos. Não dá para ser mais justo ou menos justo, gente. Você ganhou. Por isso, gente, a Bíblia diz em Romanos 5,17: se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Gente, nós precisamos entender o seguinte: o primeiro ponto é que nossa vida cristã começa com essa notícia. Ou seja, você estava separado do Pai e agora não está mais. Porque Ele te fez filho por causa de Cristo, tá bom? Pronto. Então agora você tem acesso, você tem direito, você é herdeiro, você tem lugar, você tem uma posição e é de verdade essa posição. É para você?
É assim que se começa a nossa vida com o Pai. E aí começa o processo, gente. Aí João, eu amo João, ele começa a falar. Eu falei dos filhinhos. Aí ele começa assim, depois falar assim. João vai dizer assim, jovens. Gente, quando ele fala de jovens, ele fala assim, eu escrevo a vocês porque vocês venceram o maligno. Oh, glória. Eu amo isso. E no outro verso, gente, se dirigindo aos jovens, novamente ele diz, escrevi a vocês, jovens, porque são fortes e a palavra de Deus permanece em seus corações. E vocês venceram o maligno. Olha isso, gente. Aqui diz, sabe o que é? Venceram o maligno e não estão vencendo o maligno. Ou seja, meu irmão, minha irmã, isso é uma realidade. Nós vencemos o maligno. Não diz vocês que estão vencendo como um processo para vencer a guerra espiritual, gente. Nós já vencemos a guerra espiritual. E por que nós vencemos? Ele mesmo fala, porque a palavra de Deus permanece em nós e nós nela. Entenda isso de uma vez por todas, meu irmão, minha irmã, e presta bem atenção no que eu vou falar. Gente, o diabo não pode ir contra quem nós somos, gente. Por isso que ele tenta atacar o que nós fazemos. O diabo, gente, não tem o que fazer, porque quem fez e mudou você foi a própria obra da cruz, gente. Então, como o diabo vai tocar você? É impossível, gente. Ele não toca um nascido de Deus. No meu verdadeiro eu, gente, nós somos intocáveis. Então, o que ele faz? Ele quer prejudicar e atacar o que fazemos. Ele quer colocar adversidades. O diabo, como nosso inimigo, ele foi derrotado, mas existem as adversidades, que são as mentiras, que é a culpa, que é a condenação, que ele quer lançar no meu e no seu caminho, meu irmão, minha irmã, para prejudicar o que estamos fazendo. O que somos, o que nos tornamos em Cristo é intocável. Por isso o diabo não quer mexer no que somos, gente. Entenda, mas no que fazemos. Foi Deus que nos fez assim, em Cristo, na obra da cruz, gente. O diabo não tem o que fazer para ir contra o que Jesus fez, então ele quer fazer contra aquilo que nós fazemos. Colossenses 2, 13 a 15, olha essa passagem. Quando vocês estavam mortos em pecado e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita da dívida, presta atenção, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz e tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Gente, olha isso. Repare aqui, o texto está dizendo, gente, que a morte de Jesus deixou o diabo sem força, gente. O texto vai chegar a dizer, gente, para nós que o diabo, seus demônios, enfim, o mal, foi despojado. Você sabe o que é despojado, gente? Ele literalmente ficou sem armadura, gente. Ou seja, nesse exato momento, ele não tem armadura, ele não tem roupa de guerra, ele não tem como vir até nós vestido como quem quer lutar, pois ele já foi derrotado, porque ele foi despojado. Agora, gente, uma pergunta aqui que é incrível. Qual era a roupa, qual era a armadura que o diabo usava? Sabe qual, gente? O texto mesmo responde que a roupa que ele usava, a armadura do diabo contra nós, era a escrita da dívida que nós tínhamos, era a acusação da dívida que nós tínhamos, gente. Essa era a roupa dele, essa era a força dele. Ou seja, o medo, a culpa, a acusação, a condenação, tudo isso, gente. Medo, culpa, ganância são três coisas que a religião, meu irmão, minha irmã, e o diabo querem colocar em nossa cabeça. Medo de morrer, medo de não dar certo, medo de não ser salvo, entre outras coisas. Tem muito cristão, gente, que tem medo de não ser salvo. Eu não consigo entender isso, mas é a verdade, é o que acontece.
Obrigado, César, pelo superchat, irmão. Gente, uma pessoa cheia de medo e gananciosa não tem Jesus como suficiente, gente. Não tem como ser ganancioso e dizer que Jesus é suficiente. O ganancioso sempre quer mais. Gente, Jesus é suficiente, mas a religião diz: você tem que plantar para colher. Quer mais dinheiro? Planta mais dinheiro, oferta mais. Você quer mais amor? Planta mais amor. Aí vai, gente. Isso aí, gente, é uma ganância religiosa. Deus não está esperando nada em troca. A Bíblia diz que o amor não tem seus próprios interesses, gente. Ou seja, o que Deus te dá, Ele não está interessado no que você pode oferecer em troca para Ele. Deus não é ganancioso, meu irmão, minha irmã. Deus não amou você para você amá-lo de volta. Ele amou você porque Ele sabe fazer. É o que Ele sabe fazer. Pois Ele é o próprio amor, meu irmão, minha irmã. Infelizmente é esse evangelho que pregam por aí, a ganância, gente, o medo, a culpa. Sabe o que acontece? Gente, eu não sei se você tem cachorro. Presta atenção nisso, gente. Hoje eu não tenho cachorro em casa, mas quando eu tinha cachorro, gente, eu lembro que quando eu saía em casa, era uma cadelinha. Quando eu voltava, gente, ela tinha bagunçado o quintal, feito buraco no quintal, desenterrado planta, gente, rasgado o lixo, uma bagunça. Gente, aí eu abri o portão. Quem disse que eu achava a cadelinha? Ela estava escondida, gente, sem eu ter falado uma palavra. Por que eu estou falando isso? É a mesma coisa, gente, quando Deus chegou no Jardim do Éden. Adão, devido à culpa, sabia que tinha feito alguma coisa errada. E o que ele fez? Ele se escondeu. Porque a culpa leva-nos a viver isolados, escondidos. Não é isso, gente? Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, minha irmã. Tem muita gente que até hoje vive isolado, vive uma vida reclusa, não falando com as pessoas, não falando com Deus por causa da culpa, gente. O que eu falei agora há pouco, quais são as armas que o diabo tem contra nós, gente? A condenação, o medo e a culpa. É isso que ele faz. Mas ele foi despido, gente. Nós vencemos o maligno, como diz a palavra. O diabo não tem poder sobre nós. Ele não tem poder sobre a nossa vida. Ele não tem poder sobre você. Não tem poder sobre a verdade que está sobre você. Lucas 10:19 diz: eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Gente, olha essa passagem. Isso aqui gente, é um talvez ou é uma certeza que ele está falando aqui? Gente, é uma certeza. Jesus está dizendo assim: eu dei autoridade e nada vos causará dano. Agora, o que significa autoridade, gente? Significa poder de escolha para ordenar. É isso que significa autoridade. Na verdade, muitos de nós, ao invés de escolher ordenar, gente, estamos escolhendo viver como se estivéssemos desarmados. Nós estamos escolhendo viver como se estivéssemos despidos. Estamos escolhendo viver a vida de Adão após a queda. Ou seja, nu, se escondendo no meio das culpas. Gente, no texto diz que Deus nos deu autoridade, o poder de escolha. Nós escolhemos crer que estamos revestidos de Cristo. Nós escolhemos crer que o que Deus diz sobre mim e você, meu irmão, minha irmã, é a verdade. É por isso que o apóstolo diz, Jesus, o apóstolo Paulo diz assim: Vinícius, não olhe, não fixe olhar naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Porque o que se vê é passageiro, e o que não se vê é eterno e dura para sempre. Isso está em 2 Coríntios 4, 16 a 18. Tudo vai passar, meu irmão, minha irmã, mas a palavra de Deus permanece. Aquilo que Deus falou em Cristo sobre nós permanece para sempre, e nós escolhemos pela autoridade que nos foi dada a crer nisso, gente.
Nós escolhemos também usar da autoridade que nos foi dada e cremos que nada nos causará dano, gente, é o que diz a palavra. Que vencemos o maligno e ele não tem poder sobre nós, gente. O diabo foi derrotado. E quem disse isso para nós, que ele foi derrotado? A palavra de Deus. Cristo disse isso para nós, meu irmão, minha irmã. Gente, hoje ele envia apenas adversidades. Ele envia apenas adversidades. Ele não se levanta contra quem somos. Não tem como ele fazer isso. O diabo não se levanta contra quem somos. Ele se levanta contra o que fazemos. Nunca esqueça disso. Mas, gente, eu vou chegar num ponto que vocês vão dar pulo aqui. Agora, olha que incrível o que eu vou falar agora para você. O que você acha? Não tem medo de errar. Escreve aí. O que você acha que nos liberta? Gente, olha só. A verdade é o que diz João 8,32. Quem respondeu Cristo também, que ele é a própria verdade, né, gente? Mas olha só, o que diz na palavra. O que diz aqui? João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora, gente, agora tu vai ficar doido aqui. Você sabia que nos escritos originais da Bíblia, gente, não está escrito exatamente como foi traduzido para o português? Aqui está nas nossas Bíblias, nas nossas traduções em português, está assim: a verdade vos libertará. Gente, no original está assim: conhecereis a verdade, e a verdade te faz livre. Qual a diferença, Vinícius? Segura, presta atenção no que eu vou falar agora. Gente, isso muda tudo. Olha só, presta atenção. Conhecereis a verdade e a verdade te faz livre. Agora eu vou explicar melhor para você. Você está dentro de uma cela. Vamos supor que você está preso numa cela, condenado. E você não tem a chave para abrir aquela cela. Por isso você está lá dentro. Você não tem chave. Aí diz: o que conhecerei, e conhecerei a verdade, e ela vos libertará. O que isso quer dizer? A verdade, gente, é a chave da cela que você está. A verdade abre o cadeado, e além de abrir o cadeado, ela tira você lá de dentro. É o que você entende pelo texto. Conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. É a verdade que vai libertar você. Ela te tira da prisão para fora. Mas, gente, não é isso que o texto original diz. O texto original diz: conhecereis a verdade e ela te faz livre, gente. Sabe o que isso quer dizer? Quando você conhece a verdade diz para você que o cadeado já foi aberto. Agora, se você vai sair ou não da prisão, não depende da verdade mais. Depende da autoridade da sua escolha. Olha isso, gente. Então, se você quiser viver a vida inteira preso, mesmo com a cela aberta, a escolha é sua. Pegou? Se não entendeu, ouça de novo depois. Gente, Gálatas 5:1 diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Gálatas 5:1, gente. Gente, olha isso. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Repara que Jesus já fez o trabalho dele. Ele te libertou. Agora, o seu trabalho é crer que é livre. Entendeu? Crer que é livre. Gente, qual o maior problema dos cristãos hoje? Incredulidade e religiosidade. É o que não faz crer que eles são livres. Gente, o trabalho de Deus é abrir a cela e ela já está aberta. O nosso é usar a autoridade de escolhermos aquilo que ele já fez, ou seja, crer que eu sou livre, gente. Eu não vivo preso, gente. Eu não vivo preso mais à religião. Eu não vivo preso a nada, gente. Eu não sou escravo de nada. Eu não sou escravo do pecado, eu não sou escravo da religião. Eu não sou escravo dos homens. Eu vivo uma vida para Deus, eu vivo a vida para o amor dele. Eu vivo a vida para o outro, eu vivo a vida para amar. E Deus, amar ao próximo, amar a Deus no próximo.
Eu vivo uma vida livre, gente. Eu vivo a vida pro amor. Eu não amo visando buscar os meus próprios interesses mais. Eu vivo uma vida sem esperar nada em troca. Eu sou livre. Livre. E sabe o que o diabo faz, gente? Mesmo você estando livre com a cela aberta, ele vai tentar te convencer que você ainda está preso. Ele fala assim para você: se você está ainda na cela, por que Deus não te tirou daí? Ele quer te fazer crer, meu irmão, minha irmã, que você está preso porque Deus quer assim, para você aprender uma lição, que você fique preso para aprender alguma coisa, porque Ele está te castigando. Complicado, né, gente? E o que também te faz, gente, pensar que você está preso? A religião. Gente, a cela está aberta e você está livre, mas a religião diz: você precisa fazer uma campanha de libertação de 21 dias. Você precisa fazer um jejum para se libertar. A religião faz assim, fala assim: Jesus é suficiente, mas você precisa fazer algo a mais. Por isso, meu irmão, minha irmã, cada dia que passa, eu tenho mais certeza que o diabo está por trás da religião, porque ele destrói o cristão dentro da igreja. Quantos cristãos, se não a maioria, vive assim, meu irmão, minha irmã? Tem vidas miseráveis, gente. Medíocres, sem amor, não se amam, não amam o próximo, não amam a vida. É uma vida tediosa. E assim, gente, não estão no centro da vontade de Deus, porque mesmo dando a vida para Jesus e conhecendo a verdade, têm uma vida de escravo, estão presos, mesmo com a cela aberta. E o diabo, meu irmão, minha irmã, ele deseja que você acredite que essa vida que Deus quer que você tenha. Uma vida de sofrimento, preso na culpa, no medo, na condenação. Agora, meu irmão, minha irmã, nosso Deus é tão lindo, tão lindo, tão lindo. Repara nessa beleza de Deus, gente. Ele não te arranca de dentro da cela, gente, com a mão dele, não. Sabe o que Deus faz? Ele faz assim, ó: filho. Ele fala assim: filho, filha, eu te fiz livre. Eu sou um Deus que te ama, e quem ama não controla, mas dá direito de escolher a autoridade, gente. A escolha é sua, filho. A cela está aberta, você é livre, mas você escolhe se sai da cela ou não. Olha que Deus lindo, gente. Literalmente Deus está dizendo para mim e para você nessa noite: olha, filho, eu fiz tudo o que eu tinha que fazer, filho. Filho, tudo que eu tinha que fazer eu já fiz. Tudo que eu tinha para te dar, eu dei. Tudo que eu poderia fazer por você, eu já fiz em Cristo, no meu Filho. Agora, Vinícius, eu te dou autoridade para você poder escolher a vida que você quiser. Olha que Deus lindo, gente. Deus continua falando: filho, se você quiser olhar para a montanha e usar a sombra dela para se proteger do sol, tudo bem. Mas se você quiser olhar para a montanha e falar o que eu te falei para fazer, lança-te no mar, tudo bem também. Nosso Deus fala assim: Vinícius, eu estou com você e você não vai me decepcionar, porque eu não te amo para você fazer nada para mim, Vinícius. Ele fala assim: Lourdes, se você quiser deixar a montanha na sua frente aí e usar a sombra para sempre, eu vou estar com você para sempre. Eu vou te contar. Eu tenho uma vontade perfeita para você. E a vontade perfeita, você fala para essa montanha sair, e ela sai. E você vai passar, porque do outro lado dessa montanha, eu tenho lugar para você chegar. Oh, Jesus. É demais, gente. Agora olha isso, meu irmão, minha irmã. Olha isso. Olha o que acontece quando a verdade te faz livre, gente. Como nós dissemos, gente, o diabo não pode tocar no que eu sou. Vocês entenderam, né? Mas no que eu faço, através do medo, da condenação, da mentira, da culpa. Não foi isso que eu falei? Meu irmão, minha irmã. Mas quando eu descubro a verdade, olha só, ela me faz livre, gente. E nada mais pode me atingir.
nem o medo, nem a culpa, nem a condenação, gente, nada mais. Ele não pode me atingir, gente, nem mais pelo que eu faço, nem pelo que eu sou e nem pelo que eu faço. E é isso que João está dizendo aqui na passagem. Vocês venceram o maligno porque a palavra de Deus, a verdade, permanece em vocês. Você não é mais escravo, você é livre. Oi, gente, é demais isso. E por último, gente, João fala dos pais. Ele diz assim: escreva a vocês, pais, porque conhecem aquele que existia desde o princípio, gente. E mais à frente ele fala dos pais ainda. Escrevi a vocês, pais, porque conhecem aquele que existia desde o princípio. Gente, essa passagem, você dá a entender, é um processo de amadurecimento. Fazendo a leitura da passagem, gente, primeiro você sabe que é perdoado. Primeiro você sabe que é perdoado. Depois, mais à frente, você sabe que ele te fez livre. E continuando, sabemos que a palavra dele permanece em você e nada pode parar você. E o diabo não tem poder para te escravizar mais. Olha isso, gente. Aí você continua e o apóstolo Paulo diz assim: pais, vocês sabem que ele é o princípio. Gente, princípio. Que princípio, João? Como assim? O que ele está falando aqui, gente? Sabe o que João quer dizer aqui, gente? Olha que coisa linda. Pais, eu vos escrevo, vocês conhecem o porquê desde o princípio, vocês conhecem o motivo desde o início. Meu irmão, minha irmã, você vai entender. Olha só, o meu desejo, gente, do Vinícius, é que não somente o canal aqui, O Mundo Precisa Mais de Deus, cresça, mas toda a igreja espalhada pela terra, seja online ou não, pregue em Jesus, a nova aliança, a verdade da obra consumada. Pregue um amor que é o próprio Jesus. Que Jesus, gente, não seja mais uma das nossas mensagens, que Jesus não seja mais um dos nossos temas, mas que Jesus seja o único tema, gente, a nossa única mensagem. E aí João diz: pais, eu vos escrevo porque vocês conhecem o princípio. Gente, sabe o que João quer dizer? Jesus. Gente, pega essa. Jesus, o verbo de Deus que se fez carne. O alfa, o ômega, o começo e o fim. Eu vos escrevo porque vocês sabem que o princípio é o Cristo, o princípio é Jesus. Então gravem isso, Jesus é o princípio. Meus irmãos e irmãs, eu falei lá no começo da live, gente, a humanidade não começa em Gênesis 1, não. A humanidade começa quando o Cordeiro de Deus é morto antes da fundação do mundo, gente. É por isso que o mesmo sangue que Jesus que salva o Vinícius, é o mesmo sangue que salva Davi, Elias e todos que vieram antes de Jesus. É o mesmo sangue porque ele foi derramado antes da fundação do mundo, gente. Gente, na eternidade não existe tempo, meu irmão, minha irmã. A eternidade é. E isso é incrível e maravilhoso. Você precisa ter consciência de que não existe uma coisa superior ao conhecimento de Cristo Jesus, meu irmão, minha irmã. Jesus é a teologia perfeita. Jesus é o conhecimento perfeito. Jesus é a expressão exata do Pai. Jesus é o motivo de Deus. O mistério que estava oculto, mas foi revelado, gente. É Cristo. Mais nada. A verdade é que o Pai já fez seu trabalho de revelar Cristo, meu irmão, minha irmã. Mas infelizmente o Pai revela Cristo e nós temos considerado Cristo como só mais uma das coisas, uns dos assuntos da palavra, gente. João diz: Pai, vos escrevo porque vocês conhecem o princípio. É tudo sobre ele, gente. É tudo para ele. Ele é o motivo de todas as coisas. Jesus é o porquê de todas as coisas. É Jesus, é Jesus, é Jesus. É por isso, gente, que todo estudo sobre Deus, meu irmão, minha irmã, que não termina em Jesus, é só religião.
É legalismo, gente. É outra coisa. Porque o Deus do Evangelho é Cristo. Numa época, gente, com essa dificuldade no mundo inteiro, de crise mundial, é notícia de política de um lado, notícia econômica do outro, é saúde, coronavírus, uma confusão, gente. E tem muita gente até hoje, nesse exato momento, que está acreditando que de alguma forma Deus é que está fazendo essa confusão toda. Acreditando que de alguma forma é o Pai que está enviando isso para a terra, gente. Agora analisa se faz sentido. Primeiro Deus manda Jesus para dar vida. E depois ele manda uma doença para tirar a vida. Gente, tem lógica isso? Gente, não precisa ser um gênio para entender isso não, gente. Pessoas que não pensam, meu irmão, minha irmã. Porque depende da opinião do pastor dos outros. Não querem ter comunhão com o Espírito Santo para revelar essa verdade para eles. Sabe o que é isso, gente? É muita letra que impediu os nossos olhos de ver, gente. O Pai nos deu Jesus para dar vida. Não esperamos nada diferente disso do papai, gente. Se vê muitas falas de pessoas atribuindo a Deus aí que ele está fazendo para a humanidade, um Deus irado. Gente, esse não é meu Deus não, gente. Deve ser outro que eu não conheço e não quero conhecer. Eu acho, meu irmão, minha irmã, que muitos de nós não estão crendo no Deus de Jesus. Não é o Deus revelado em Jesus. Não é o Deus expresso em Jesus. Esse não é o Deus do Evangelho, gente. Não é o que chamamos de Abba Pai, não. É um Deus inventado. É um Deus de bronze, é um Deus manipulado. E o mais doido, gente, se Deus deu uma doença, então você tem que ser fiel a Deus e não ir ao médico para ele te curar. É uma doideira, gente. Não faz sentido. É por isso que no caso aqui João diz: pais, vocês conhecem o princípio, o motivo, o Cristo, o Deus encarnado, a realidade de Cristo Jesus. Gente, nós não podemos de forma alguma acatar como sendo Deus qualquer coisa que não vemos em Jesus. Nenhum lugar é considerado de vida com Deus se não tiver Jesus. Jesus disse em João 14:9, quem me vê, vê o Pai. E quando Jesus conversou com os fariseus da época, gente, Jesus fala para eles assim: gente, vocês precisam nascer de novo. Vocês precisam se arrepender, nascer de novo. Jesus falou para os fariseus. Aí um dos fariseus fala assim: mas nós somos filhos de Abraão. Como você fala que devemos nascer de novo? Você está louco, Jesus? Você está maluco? Não tem sangue gentil na nossa vida, não. Nós somos filhos de Abraão, o pai da fé. Aí sabe o que Jesus diz para eles, gente? Vocês são filhos do pai de vocês? Porque se fossem filhos de Abraão, vocês creriam nele e fariam as obras que ele fez. Jesus continua dizendo: vocês estudam criteriosamente as Escrituras, são estudiosos, mas não percebem que toda a Escritura fala sobre mim. E quando eu apareço, vocês me rejeitam em nome da Escritura que tanto leem. Gente, o que eu estou querendo dizer, meu irmão, minha irmã, para terminar essa live hoje, dizer para cada um de vocês, é que quando nós entendemos que Jesus é, a nossa vida muda. Gente, Jesus é. Ele é. Ele não tem. Ele é, gente. Ele é o eu sou, gente. Jesus não é só mais uma página, gente. Jesus é. Jesus não é só mais um motivo da história. Jesus é a própria história. Gente, Jesus não é mais uma parte da nossa vida. Jesus é a própria vida. E meu irmão, minha irmã, eu não sei se você já fez isso alguma vez, mas há alguns anos atrás, eu fazia listas de prioridades na minha vida. Fazia listinhas de prioridade. Gente, hoje eu não tenho mais lista. Pois o único da lista é Jesus. Ele é o único da minha lista, porque ele é suficiente na minha vida, meu irmão, minha irmã. E eu não preciso mais de nada. O restante, dentro da vontade dele, é acrescentado em minha vida. E, gente, são acréscimos incríveis.
Mesmo que você não quer, cresce, você eu não quero, mas ele não, mas eu vou te dar. Gente, é incrível. Então Jesus é a lista. Se você tem lista, rasgue essa lista. Rasgue essa lista e coloque só ele na lista. O resto é acrescentado. Senhor amado, que onde quer que este vídeo chegue, Senhor, mude vidas e realidades. Que esta palavra tenha falado profundamente ao teu coração, meu irmão, minha irmã. Nossa, estou no fogo aqui. O ar tá ligado, tô morrendo de calor. Tá calor não, amor? Não, tô com Thaís está aqui mandando beijão para vocês, a minha amada esposa que vocês conhecem e ama vocês. Gente, ai gente, foi demais essa live. Deixa eu orar agora, né? Gente, eu recomendo que você escute essa live mais de uma vez. Tá bom? Então vamos lá. Rasga a lista, Hannah. É isso aí. Rasgando as listas. Gostei. Rasga tudo, gente. É só ele. É só ele. É só Jesus. É só ele que você precisa, mais nada. Então vamos lá, gente. Senhor amado, muito obrigado por esse momento incrível, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Senhor, Espírito da verdade. Que essa verdade seja revelada aos corações. Que mude realidades, vidas. Que as pessoas encontrem essa verdade que já nos faz livre. Nós somos livres. O cadeado está aberto, Senhor. Muitas pessoas que estão aqui comigo, apesar de serem livres, de terem aceito Jesus como seu Senhor e Salvador, já são justos, são filhos amados, estão presas. Senhor, que elas tenham essa revelação, papai, que só basta abrir a cela e sair, porque não tem cadeado, Senhor, porque eles são livres, porque o Senhor já os libertou através de Jesus na cruz. Eles são livres, que não precisa fazer isso ou aquilo, simplesmente dar um passo, que eles têm somente que crer que são livres, Senhor. E eu creio, para a tua honra e glória, que muitos irmãos e irmãs aqui estão livres. Gente, eu vejo uma irmãzinha agora de joelhos, porque ela recebeu uma libertação tão grande com essa palavra, que ela está louvando e agradecendo a Deus pela libertação que ela teve. Meu irmão, minha irmã, você é livre, livre em Cristo. Você é curado em Cristo, você é amado em Cristo. Você já tem tudo em Cristo, você é próspero em Cristo. Você pode ter uma vida incrível em Cristo. Tudo que Ele é, você é. Tudo que Ele tem, você tem, porque Ele permanece em ti. E Ele permanece em você e você nele, meu irmão, minha irmã. Ele mora em você através do Espírito dEle. Tudo que Ele tem. Jesus é próspero, Jesus é amor. Tudo que Ele é, você é, meu irmão, minha irmã. Creia pela fé. E espalhe essa verdade, exale esse amor dele, deixe ele lavar seus pés, deixe ele te servir, deixe ele te amar. E quando ele te transbordar de amor, que esse amor transborde através de você para a tua família, e assim para os teus amigos, para o teu bairro, para a tua cidade, para o teu estado, para o teu país, meu irmão, minha irmã, para o mundo. Que esse amor de Jesus transborde você, que alcance os 4 cantos do mundo. Eu vejo gente aqui, eu vejo irmãos aqui, que vão evangelizar pelo mundo. Eu vejo irmãos aqui que já falaram para o Senhor: Senhor, eu quero levar a palavra para as nações. Só que era uma pessoa extremamente religiosa, e agora que ela recebeu a verdade, o Senhor vai abrir as portas para você. É um irmão. Irmão, pode fazer teu passaporte. Faz o teu passaporte na fé e espera, que você vai rodar as nações, meu irmão. Oh, glória, obrigado, Senhor, por essas pessoas que estão aqui comigo. Eu vejo tantas pessoas sendo curadas. Eu vejo anjos na casa de vocês, meus irmãos. O Senhor está enviando anjos na casa de cada um de vocês, para proteger cada um de vocês. Tem anjos, gente, na porta dos fundos, na porta da frente, nas janelas, dentro da tua casa, vários anjos protegendo você, a sua família. Você é protegido já, meu irmão, minha irmã. Não precisa ficar pedindo proteção, não. Só agradeça: Senhor, obrigado porque os anjos estão comigo.
Quando você entrar no seu carro, não fique pedindo proteção. Fale assim: obrigado, Senhor, porque tem vários anjos aqui no meu carro. Tem um na frente, um atrás, um aqui no banco de trás, um no meu lado. E Jesus está aqui comigo também. Pare de pedir, agradeça e se aproprie, porque você já tem tudo em Cristo. Você tem proteção, meu irmão, minha irmã. Você é amado, você é remido, você é lavado, você é perdoado, você é querido. Jesus te ama como você é. Mesmo que você esteja aí enterrado no pecado, Ele te ama. E você já é livre. Arrependa-se. Confesse o seu pecado. E volte para Jesus, porque você já está nele. Você só se desviou da justiça, meu irmão, minha irmã. Você não está condenado, porque você acha que é condenado no pecado, mas você não é. Isso não é um pecado amartia, porque você já é perdoado em Cristo. Volta para Ele. A verdade está à sua disposição. A verdade é que você é livre. Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Muito obrigado pelo teu amor e graça. Senhor amado, muito obrigado. Eu declaro sobre cada um de vocês aqui, meus irmãos, a paz do Senhor que já é de vocês. Declaro a prosperidade do Senhor que já é de vocês. Declaro o amor de Deus que já é de vocês. Tudo que já é teu através da obra consumada da cruz. Receba, 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 receba tudo que já é teu. Tome posse, tenha fé, aproprie-se, viva uma vida plena, incrível que Jesus morreu para você. Vive uma vida que você ame o próximo como Jesus te amou, meu irmão, minha irmã. Viva essa vida incrível, maravilhosa. É isso que eu desejo a vocês. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Muito obrigado. Foi lindo demais. Muito maravilhoso. Amo vocês em Cristo. Beijo no coração, gente. Até a próxima. Nunca se esqueça que você não é o que acha que é, mas o que Deus diz que você verdadeiramente é. Em Cristo você é abençoado, você é amado, você é escolhido, você é perdoado, você é predestinado, você é selado, você é herdeiro, você é agraciado. Deus não nos vê como nós mesmos nos vemos. O plano dele para nós é bem maior do que podemos imaginar. Medite nas Escrituras e identifique quem você é em Cristo. A Bíblia fala que no mundo teríamos aflições, mas que devemos ter bom ânimo, pois Ele venceu o mundo. E você também vencerá. Não por mérito seu, não, mas sim pela graça que sobre nós foi derramada pelo sangue de Jesus naquela cruz. Compartilhe esta mensagem para edificar mais vidas. E caso você queira adquirir o meu estudo sobre a Nova Aliança, em vídeos, áudios, mapas mentais, PDFs, meditações, uma jornada chamada Está Consumado, em busca da verdade que vai te libertar, clique no link na descrição desse vídeo. Nesse estudo você vai aprender o que é a Nova Aliança, diferenças entre a velha e a nova aliança. Ainda você vai aprender a orar de acordo com a nova aliança e ter as suas orações respondidas. Você vai aprender a jejuar corretamente e você vai descobrir a sua verdadeira identidade em Cristo Jesus. Além disso, você vai entender o que representou a obra consumada da cruz de Jesus e todos os benefícios que ela carrega, entre outras coisas incríveis. Então clique agora, não perca tempo e aproveite a promoção desse estudo incrível, que foi feito com muito amor e carinho. Te amo em Cristo Jesus.